Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Fibra. Hoje a gente tem aqui a nutricionista Mari Tabet. Com certeza você já ouviu ela falando aí nas rádios da cidade sobre dicas de nutrição e saúde, nutrição e performance. Mari, queria que você falasse primeiro para a galera sobre o seu trabalho, se apresentasse sobre sua formação, sobre as suas especializações. Você que não para de estudar, cada hora é mais uma formação. Então, para a galera te conhecer, fala para a galera quem é a Mari Tabet. A Mari Tabet é uma mulher hoje de 63 anos, que formada em Educação Física há 38, né? E que resolveu fazer um curso de nutrição com 43. E, assim, hoje eu sou uma pessoa realizada naquilo que eu faço, amo nutrição, respiro nutrição, estudo muito, porque eu acho que se a gente não tiver hoje estudando e acompanhando, né? As notícias chegam, as coisas mudam, a saúde todo dia. Então, se você não acompanha, você fica para trás. E estudar, né, é maravilhoso, né? O conhecimento liberta, né? E qual que é o seu maior objeto de estudo hoje? Fala pro pessoal. Meu maior objeto de estudo hoje é a saúde feminina, né? Começando com as menininhas, através da informação, né? Porque eu vejo hoje que meninas de 14, 15, 19, 20, 30, 28, elas não sabem nem como que é o ciclo menstrual delas. A mulher não tem esse conhecimento, não é na passado na escola e não tanta importância, né? O que deveria ser feito, a gente pensando que no ciclo de vida da mulher, a finalização, né, que pelo menos aí 2/3 da vida da mulher ela vai passar na menopausa, que é o nosso foco hoje, né. Hoje a gente vai falar sobre a menopausa, né? A gente até tinha um início aqui, que é o corpo muda e ninguém preparou a mulher para isso. Aí a gente brincando aqui nos bastidores, a Mari falou: o corpo muda o tempo todo, não é só na menopausa e ninguém Não. preparou essa mulher. Então vamos pegar esse gancho e vamos começar quando começa a vida da mulher, quando ela deixa de ser criança, efetivamente passa a ser mulher. Um termo utilizado para isso é menarca, correto? Menarca, que é a primeira menstruação, que ela normalmente acontece entre os 10 a 15 anos, mas normalmente a média de 12 a 13. O que que eu tenho visto hoje? Meninas de 8, 9 anos já menstruando, né. Há toda uma mudança da composição corporal, né, começam os brotos mamários, começa as circunferências mudarem, as curvas, né, aquele corpo está sendo preparado para a parte reprodutiva. Isso aí dura em média mais ou menos aí 3 a 4 anos até ter essa adaptação do corpo exatamente, né. O que que influencia hoje, né, por que que essas meninas hoje estão menstruando mais cedo? Normalmente é inatividade física, sedentarismo, né, a alimentação rica em farinhas, ultraprocessados, que isso a gente sabe que modifica bastante aí a parte hormonal, né. E isso é importante hoje para as mães, né, que vão assistir, prestar atenção nisso, porque a responsabilidade é muito grande, né. Até a gente fala isso, né, com a tua filha, que é pequenininha, qual a responsabilidade dos pais nisso, na alimentação. Mesmo sendo adolescente, 8, 9 anos, a gente tem que conduzir essa alimentação da melhor forma possível para que elas possam fazer escolhas melhores. Quanto melhor for e mais natural a alimentação, mais chance dela ter uma menarca na época certa, assim como eu tive por volta de 12, 13 anos, É, né. o interessante, né, a Mari é a minha nutricionista, é a nutricionista da minha família, praticamente toda, e também, eh eu sou o personal dela, então ela cuida de mim na alimentação, eu cuido dela na parte de treinamento. E a gente sempre durante os treinos, ao longo de mais o quê? 16 anos. 16 anos já treinando juntos, a gente estuda muito, né, e fomos a vários congressos, inclusive, juntos, e a gente debate muito durante os treinos, né, sobre o que está surgindo de ciência.
E dentro da menarca, uma das coisas que a gente discute muito, né, Maria, é também a influência das redes sociais na Uhum. sexualização precoce, o que também Acontecendo. antecipa essa menarca, né? Então, Uhum. cuidado com o tempo de tela para essas meninas, A qualidade do o que ela sono. tá vendo, né, de Uhum. conteúdo, a própria qualidade Qualidade do do sono. sono, O ciclo circadiano, ele vai interferir muito. As meninas que dormem tarde não têm o ciclo circadiano perfeito. O sono, ele é reparador, né, o sono troca as células, faz a apoptose, e que é a troca, né, a morte celular programada. Então tem todo um conjunto em cima disso, para que as coisas aconteçam normalmente, né, o que não vem acontecendo, com o uso de telas, dormindo tarde, né, é mais fácil você ver uma criança hoje no celular do que brincando com bola, a gente sabe disso. esse ciclo do claro e escuro que antigamente, né, ditava nossas vidas, hoje depois do advento da luz já mudou e hoje com a tela piorou ainda mais, né, Uhum. às vezes até ele se inverte. E aí vamos lá, o início da idade reprodutiva da mulher então, se dá com a menarca que é a primeira menstruação, né, e aí ele ocorre ali entre normalmente, 12 A a 13 a anos, é. 13 anos Isso em pode ser média. retardado, por exemplo, de um atleta, né, você sabe o caso aí com A sua minha esposa, esposa era atleta né, de ginástica olímpica e foi ter a menarca lá para 16 anos. excesso de atividade física, né, restrição calórica severa, porque Baixo percentual de baixo gordura. percentual de gordura, isso também interfere, mas já não é, isso é uma coisa para ser olhada, mas não é tão problemática quanto iniciar precocemente, né. É. A menarca também, quando ela é muito precoce, ela gera um pico de massa óssea menor e um risco de osteoporose maior na mulher. Então é outra Sim, coisa importante muito. para a gente conseguir preservar que essa menarca venha dentro da idade natural, né. Além disso, a perda da infância, que é a melhor coisa que Hum. tem, né, nessa fase, e aí acaba que esse processo da idade reprodutiva antecipada muda os interesses e aí já Tudo. começa E às vezes outros as interesses. crianças, que é uma criança, 8 9 anos, é uma criança, não está nem entendendo o que está acontecendo. Não tem maturidade psicológica para entender Uhum. aquele sangramento naquele momento. Por quê? Né? Enquanto as outras meninas, principalmente em sala de aula, a gente vê muito isso, né? Estão no ciclo normal. Então, É. assim, E hoje a gente estava conversando exatamente sobre isso e você estava falando sobre um trabalho que estava dizendo que você pega a idade da menarca, soma quantos anos? 3. 33 anos. Então, vamos botar uma menina que estava na média aí de 12 anos, 12 com 12 anos. anos ela teve Uhum. a menarca, normal, né, até Uhum. então, e aí você soma 33 anos, né, vai dar 45 anos. Então, 45, com é. 45 anos A ela vai partir disso, ela já pode sentir mudanças no organismo, né, na parte de hormônios, através daí, mas ela pode até 50, 51 anos, tá, assim, não existe uma regra, né, pegando estudos, porque a gente vê algumas informações, você tem que ir lá ver, saber se são fidedignas ou não. Uhum. Então, fala assim que não tem, porque é muito individual, depende muito do que essa mulher passou, depende do ciclo menstrual E dela. do que ela vai fazer na vida dela também, né. Exatamente. Aí, vamos lá, ela pegou vamos tentar traçar uma linha Uhum. para que as pessoas entendam. Ela é mocinha, né, ela teve a primeira menstruação, iniciou-se os ciclos Isso. ovulatórios dela, que Uhum. também já estão determinados e vão ter um fim mais ou menos dentro dessa magnitude aí que a gente colocou. E tá, só que isso vai gerar uma série de mudanças consideráveis nesse ciclo menstrual. Aí a gente começa a Menstrual, falar do ciclo menstrual, isso. né. Fala um pouco sobre cada fase do ciclo, os hormônios envolvidos, o que que eles trazem e para a gente entender depois a importância quando eles se ausentam, Uhum. né, e aí todo mundo se identifica aqui da importância das reposições ou não, Uhum. vamos debater um Nós pouco vamos sobre falar isso. um pouquinho sobre isso. O que acontece? A menina demora mais ou menos de 4 a 5 anos para essa adaptação, né. Então, se você pensar nos 13 anos, que igual fui eu, né, mais 4, 5 anos, você vai com 17, 18 anos, você vai estar ali já tendo as mudanças no corpo, a gente sente, né.
os seios crescem, o bumbum também, a cintura fina. A menina nessa época da menarca, ela é retinha, né? Então várias falam: "Ai, mas meu corpo tá estranho, a minha barriga tá assim". Falei: "Calma, você ainda tá amadurecendo sexualmente para chegar ao ponto, né". E no ciclo menstrual a gente tem 2 fases, né, a primeira fase, que é a fase, do estradiol, né, e a segunda fase, que é a fase da progesterona. O que que o estradiol hoje, né, faz no corpo? Então, se você pensar que ele é um hormônio sensual, né, que é a sensualidade, porque essa menina lá na ovulação, ela vai ter que proliferar, ela vai ter que ter alguém para namorar, ele faz toda essa mudança. Ela fica com o lábio mais carnudo, os cabelos brilham mais, os olhos brilham, o bumbum fica mais arredondado, né, as pernas mais rolusas, tem toda uma mudança, né, inclusive de comportamento. Ela fica mais faladeira, ela fica proativa, ela conversa, ela quer sair, ela quer ir ao cinema, ela quer estar com as amigas. E o que mais acontece também nessa parte do estradiol, o estradiol ele é anabólico. Então, na parte de atividade física, né, de escolhas, ela quer fazer dieta, ela quer estar bem, e isso até chegar à fase do corpo lúteo, né, que é a ovulação. Quando acontece a ovulação, né, eu falo assim que para o rapaz chegar perto, a primeira coisa que o rapaz tinha que falar para a menina não é: "Oi, como que você chama? Em que fase do ciclo Sei que você você está?", tá. para saber como que você chega? Porque se você chegar numa segunda fase, você não vai ter a mesma Receptividade, receptividade, é. né. As meninas nessa parte de estradiol, elas escolhem os garotos com rostos mais primitivos, mais pesados, sabe, até a escolha. O cheiro dela fica diferente. Fizeram uns estudos, pegaram camisetas suadas e deram para os homens cheirar, identificaram as meninas que estavam na primeira parte do ciclo, elas eram mais cheirosas, até pelo cheiro o homem, né, eu falo que a natureza de Deus é muito perfeita, né. E depois que entra nessa ovulação, que vai formar o corpo lúteo para aumentar a progesterona, eh, quando ela tem essa ovulação, ela tem um pico de testosterona, que é onde ela tem mais desejo sexual. Olha aí a natureza perfeita também, né, é Prepara, onde menino. o rapaz tem que chegar, ele vai ter mais, entrada para aquela menina, ela vai ficar com mais desejo, aquela Mais coisa toda. receptiva ali. Isso. Acabou, o corpo está preparando para uma gestação, e aí vem a progesterona. A Que progesterona é é ela pró-gestação. gestação, é. Ela é catabólica, ela faz o catabolismo proteico, então nessa segunda fase eu acho muito importante a gente ter essa proteína bem calculada, né. Ajustada. São coisas novas, assim, que se a gente vai estudando, você vai pegando. E como é pró-gestação, né, você vai gestar um bebê, você vai precisar realmente de mais proteína e tudo. A menina, ela fica mais introvertida, ela não vai colocar, por exemplo, a estrogênica, na época do vai colocar decote, ela se insinua mais. Já na parte da progesterônica, que é a roupa mais largada, não liga mais, ela compra mais na parte estrogênica, na parte de progesterona ela quer comer. Então, é uma época boa para o rapaz chamar para jantar, por isso que tem que saber o ciclo. Todo homem deveria saber o ciclo menstrual da mulher. Quem vê esse podcast aqui já vai se dar bem nesse sentido aí, né, de várias formas, tanto a menina, porque autoconhecimento, e aí já também, vai conseguir utilizar isso a seu favor, e o homem que também não vai dar bola fora, né, como porque não sabe como é o comportamento da mulher ao longo de um ciclo, Hum, né, e pode adaptar o seu comportamento a isso também. De qualquer maneira, o homem tem que ser sempre gentil e tratar as mulheres como elas merecem, né, sempre, em né. qualquer fase do ciclo. É mais a gente está falando de fisiologia e de saúde, então envolvem as questões hormonais e é uma questão fisiológica da natureza do desenvolvimento humano. Nós não Hum, estaríamos aqui se isso não existisse, não. porque a gente, né, nasce, cresce e se multiplica, né. Uhum. Senão, não teríamos aí hoje, acho que somos 8 bilhões, né, de pessoas no mundo.
E o que que acontece também na primeira fase de estrogênio, né, que às vezes as pessoas falam assim: "Nossa, então o estrogênio é super bom, né, a mulher fica mais glutamatérgica, né, a proatividade, a cognição dela é boa, se ela for fazer alguma reunião, o melhor é na primeira fase do ciclo. Na segunda ela não vai ter o mesmo desenvolvimento, inclusive para falar, né, por quê? Na segunda fase a progesterona ela é ansiolítica, ela é mais calma. Então a mulher tá tranquila, ela quer ler livro, ela quer ficar em casa, ela quer assistir série, ela não é muito de papo, ela quer comer bem, ela quer colocar um docinho. É o filme, a pipoca, o sorvete, aquele camisão assim, bem largado, né, no sofá. Quer ficar à vontade, né, então assim, aí quando você fala assim: "Ah, então é melhor ser mais estrogênica", não gente, a combinação dos 2 que é o equilíbrio, porque o estrogênio ele é proliferativo, a mama fica mais densa, o endométrio ele fica mais denso, Mais mais peso. Uhum. proliferativo, né, então assim, aí vem a progesterona, faz o contrário, sabe, então é equilíbrio. Se um tiver mais do que o outro, o que que vai acontecer? Nada mais que você vai menstruar, você vai ter coágulo, você vai ter, eh eh, O um fluxo fluxo totalmente intenso, alterado, o alterado, ciclo é alterado. sabe, assim, esse desequilíbrio é o que faz mal, né, a formação de mioma, adenomiose, então assim, Uhum. tudo na vida tem que estar em equilíbrio. E o que eu tenho visto hoje no consultório, é que a maioria das mulheres estão com esse desequilíbrio hormonal, Então, né. e aí isso lá no início, aí depois ela tem essa a vida com esses ciclos contínuos, né, Uhum. e aí tem as alterações que devem ser acompanhadas, né, qualquer alteração em qualquer fase da vida deveria ser acompanhada, deveria ser dosado os hormônios nas fases do ciclo, para verificar se está tendo alguma intervenção ali. E quando isso evolui, ela está chegando lá nos 45, né, aí entre os 45 e os 50, aí já começam a cessação desses hormônios, correto? Correto, mas antes disso, seria bom a gente deixar claro o seguinte, né, assim, toda menina, toda mulher até os 35 anos deveria ter, né, a dosagem dos hormônios no momento certo. No início do ciclo, da fase, né, que é a primeira fase do ciclo, e você tem o FSH subindo e o estradiol subindo, os 3 primeiros dias. Então, mais para perto da menstruação, você tem o pico. Então você sabe o quantitativo que tem. E para progesterona, Tem que no lembrar a galera, 20º, gente, que desculpa, Maré, porque tentar trazer para eles o máximo de conhecimento. O primeiro dia do ciclo é o dia da menstruação, o primeiro dia do ciclo é o dia da né. menstruação. Então, você tem ali muitas vezes, muitas mulheres têm de 5 a 7 dias, às vezes, de menstruação, Uhum. então já está contando, Já fase lu né, a fase folicular já está já está começando, começando. entendeu? E aí Ovula. vai bater lá no 12º, 14º, Normalmente o mais ou ciclo é menos. 28 dias, É, 30, depende, no mas é meio ali sempre você tá na na ovulatória, ovulação. né. Uhum. E aí tem as fases que a Mari falou aqui, inclusive que a fase estrogênica aí, que é Isso. onde Hum. o menino tem mais Mais receptividade, vamos dizer assim. mais. Quer chegar, chega nessa fase. Passou ali, aí tem o Aham. pico da testo, inclusive, que é o pico Uhum. ovulatório, e depois A vem testa é zerada na primeira fase e na segunda, mas na naquele, ovulação ela dá o pico. dá o pico. Isso inclusive é utilizado às vezes para o treinamento. Uhum. Não tem os dados hoje que comparam isso, não trazem evidência científica o suficiente para a gente afirmar que faz diferença, mas a clínica muitas vezes vai acima até da ciência. No caso da Mari, a gente veio observando isso com o Muito treino, isso. né, Uhum. e a gente, ajustava isso, né, fazendo volumes e intensidades de De acordo com o acordo com o ciclo ciclo, menstrual. Tivemos bons resultados fazendo isso também. É só para a gente fazer um paralelo do quanto que isso pode ir para o resultado no treinamento também. Mas vamos lá, aí a Deixa eu mulher só parar um pouquinho. pode. Nós temos receptores no músculo de estrogênio, nós temos produção de estrogênio no músculo, olha que bom. 95% da nossa parte, hormonal está nos ovários e Uhum. 5% nas adrenais, né. Então, assim, você tem essa produção durante o exercício. Por que que é interessante isso?
Sempre a mulher está fazendo exercício, porque esse exercício vai fazer com que ela não tenha uma sarcopenia, não tenha uma sensibilidade à insulina, entendeu? Uma resistência, desculpa, à A insulina. insulina. Então, assim, gente, mas o exercício é importante. Se eu tivesse falar assim, alguém hoje faz exercício por causa desses receptores e esse estradiol, que E precisa de músculo, né? Então não tem precisa, jeito de deixar a ele não musculação vai de para, lado. desculpa, ele não vai para a parte sistêmica. Ele é local, ele não vai para a parte sistêmica. Mas olha a importância dele na manutenção, né? Dessa saúde muscular. E quando a gente vai falar mais à frente Uhum, na menopausa da cessação do estradiol, uhum, né? E aí a gente também tem o estradiol e receptores dele diretamente relacionados à massa óssea, né? também. A Uhum, transdução, né? isso. Da força. Diminuição dos osteoclastos, né? Isso. Melhoria dos En- osteoblastos, que é a construção da massa, né? Então, também, Uhum, né? Você vê que o estrogênio ele tem um papel fundamental em diversas funções uhum. também. Nós temos receptores de estrogênio em tudo, né? Eu tive, há pouco tempo atrás, um descolamento de vidro que pode ter sido causado por uma diminuição de estrogênio, né? Alguns estudos já falam isso. Mas ele, por ser anabólico, né? Não que a progesterona é catabólica, ela é catabólica em termos de proteína, mas ele é anabólico. Ele, às vezes, é mais importante ainda do que a testosterona. Eles falam assim: a testosterona é muito boa, tem a testosterona para massa magra, mas o hormônio da mulher é o estrogênio, que é um antioxidante potente, né? Quando você tem né, continuando aí, você tem essa parte toda, quando chega aos 35 anos, você já começa a ter a queda dos hormônios. 35, os estudos mostram hoje. Então, assim, né, eu acho assim, muito cedo para você já começar a envelhecer, né? Quando começa já transformações. E eu estou hoje com pacientes no consultório já eu já peguei paciente com menopausa prematura, né, que eles chamam hoje, abaixo de 40 anos é prematura, de 40 a 42 é a precoce, né, e aí daí para frente seria a normalidade. Agora, mas o que está acontecendo com essas meninas hoje de 35 anos já tendo essas alterações hormonais? Primeira coisa, sono. Não estão dormindo. O Ah, sono não hoje é procura. campeão, né? A gente Se eu tivesse que falar hoje, modifica alguma coisa na tua vida para essa faixa etária, é o sono. Porque o sono, ele é reparador, né? Sono que vai fazer a troca, é o que vai fazer você descansar, trocar todas as células, né? Desligar, né, o motor para poder amanhã você poder acordar e fazer tudo que você tem vontade, não sentir tanto cansaço. Então, assim, eu penso que o sono hoje já com 40 anos, você começa já a parte de os estudos mostram hoje climatério, né, que vai de 40 a 65 anos. Mas, Mário, o que que é climatério? É esse tempo que você tem antes da menopausa e na pós-menopausa. Esse antes da menopausa, eu achei uma classificação que eu achei, assim, bonitinha, que é a perimenopausa inicial e a perimenopausa tardia. Uhum. Então isso se divide onde ela vai ter já alterações de ciclo menstrual, né, assim, o ciclo continua o mesmo, mas ela ovula na inicial, mas ela já tem algumas alterações, ela sente isso, né. E a perimenopausa tardia, ela já tem alteração do ciclo, né, já começa a falhar o ciclo e tem ciclos anovulatórios. Aí é A que eu inicial ela acho começa a ter sintomas, porém isso, ela ainda tem o ciclo tem, normal. tem, Depois ela começa, já na tardia, ela já começa a ter alteração, inclusive, isso. do ciclo. Do ciclo, que é o que a gente vê que é a baixa da progesterona. Primeiro hormônio que cai Que na cai mulher, é a a progesterona. progesterona. Aí você fala assim, Mas mas aí o sono vai embora, né? foi embora. Foi. Vai o sono, a tranquilidade, o ansiolítico, que é o nosso Rivotril, sumiu. Aí você começa a ficar mais ranheta, você não se Você estava me reconhece, falando que as mulheres antigamente eram como se estivessem assim, ficando loucas. loucas, loucas. Na Falta de verdade, elas documento. estavam na Na pele perimenopausa tardia. tardia, acredito eu, porque essa baixa de progesterona, ela acontece, né, que é a primeira coisa, baixa progesterona. Aí o que que acontece?
o estrogênio ele fica superior. E cadê o equilíbrio? Acabou o Meu equilíbrio. Deus. E aí vem toda essa sintomatologia que acontece, né? Diminui aí o sono, a pessoa fica mais cansada. Então, ele é diurético, o Fica que mais acontece? Mais ansiosa, mais ansiosa, né? ríspida. Eu passei por isso. Eu passei por isso com 42 anos. Eu tive um pânico que hoje eu sei que o meu pânico foi uma queda brusca de progesterona. E eu tinha já uma predominância estrogênio, eu via pelas na época da menstruação eu tive antes, né, eu tive um problema de acne, então eu Hum. tive Aí ovário daí o policístico, já não anabolismo, chama olha ma só, é isso. Então assim, hoje eu já me faz reconheço, sentido. né, hoje eles não falam assim que você precisa ter o ovário policístico para chamar de SOP, né, que Uhum. já está mudando o nome, isso é outro papo. Mas, assim, eu vejo toda essa predominância estrogênio nas as placas, às vezes você vê placas de sangue, isso é predominância estrogênio, inchaço, TPM aguçada. Às vezes eu chegava em casa, meu filho falava pro meu marido assim: "Pai, cuidado, minha mãe tá de TPM total", porque ele já sabia, assim, porque dá vontade de você matar um. E não, e já Tem até existem uma até estudos hoje de mulheres que foram liberadas porque mataram mesmo, né, quer dizer, são situações que a gente passa, que a gente não sabe que vai passar. Que eu acho que quando você tem informação, olha, a partir dos 43 você fica esperto que vai acontecer isso, acontecer aquilo. aconteceu, vai dosar o hormônio. E Isso. aí já começa a pensar num profissional para verificar a reposição E se hormonal. você tiver, né, com um mundo estressante, como na época eu estava fazendo uma faculdade de nutrição com meninos de 17, 18 anos. Eu tinha prova, eu estudava para mim e para elas, eu fazia resumo, era assim super gostoso, mas eu tinha o estresse de ter que estudar, de ter que tirar nota boa, e aquilo ali eu acho que potencializou, sabe, tudo. E aí eu tratei como se fosse um pânico, né? Me deram o quê? Um ansiolítico, né, um antidepressivo, tomei durante 6 meses, logo depois eu fiquei bem, e segui à frente até 52 anos, que é o que acontece com a mulher, passou da perimenopausa inicial, perimenopausa tardia, Aí, aí começa a ter as quedas. Mas a gente é cíclica, os hormônios fazem assim, ó, num mês tá tudo ótimo, no outro mês você tá péssima, não chega perto, não me encosta, sabe. Tem várias mulheres e eu passei por isso, de não deixar meu marido nem me encostar. consultório te traz muito isso. Nossa senhora, porque eu vivi. Então quando a gente vive, a gente sabe o que que o outro tá passando. Falei: "Ah, pega seu marido, chega no final de semana, vai para uma serra, sabe, vai para um hotel, vai ficar juntinho, muda o cenário para ver se melhora". A gente tem que dar essas dicas, não é só a nutrição, né, eu não chamo integral à toa. Eu trato da pessoa num todo. Um O que está todo. acontecendo na tua vida? O que que você está comendo? Quem que são suas companhias? Qual é o que está Quais são os seus aumentando estressores o hoje? estresse? Porque você sabe que isso tudo vai Tá fazendo interferir atividade física, tá dormindo na bem, vi né? tudo, tudo. O estilo de vida hoje vai interferir na parte hormonal dessa mulher, em tudo. E aí como é que você não fala isso? Sabe? Então, assim, ela começa a ter e aí vem a menopausa. E o que que é a menopausa, né? A menopausa hoje é detectada, assim, eu menstruei agora no ano passado, dia 20 de maio, vamos supor, esse ano, dia 20 de maio, a menstruação não veio, então eu estou na menopausa, mas o diagnóstico é pregresso, né, é retrospectivo, né, que eles falam. Então, assim, na verdade eu entrei na menopausa em 2025, dia 20 de maio. Né, a partir daí é que se começa a fazer tudo. Então hoje, os médicos estão fazendo ensaios, porque ele não conhece, ele não sabe ainda como que tá os hormônios daquela mulher. A parte clínica, né, os hormônios eles ficam dentro da célula, e a gente dosa no sangue, então não é. Então a parte clínica hoje ela é muito importante. Ah, por que você está falando isso? Porque Hum. eu É, a estudo clínica muito, é eu trabalho com soberana, né? médicos, então eu vejo muita fala e a gente vai pegando. A minha parte é nutrição, mas eu tenho que conhecer toda essa fisiologia para poder saber aonde que eu entro, com o que eu entro, como que eu entro. Inclusive, quando essa pessoa está na perimenopausa inicial e a perimenopausa tardia, eu já entro com o ciclo das sementes, né? Que é nada mais do que a semente de linhaça, né, a farinha de linhaça dourada, a semente de abóbora,
a semente, que são para a primeira parte do ciclo, nos primeiros 14 dias, e na segunda fase eu uso a semente de girassol e o gergelim. E por quê? Explica pra Porque galera. são fitoestrogênios, né, também, mas são, assim, ajuda na sinalização do estrogênio e ajuda na sinalização da progesterona, então ajusta mais ou menos o ciclo. E eu já vi isso acontecer. Então eu uso óleo de borragem, né, tem um Boraporin que é da Vitafor, não tem problema eu falar a marca aqui, que assim dá super certo. Quando o sono não tá legal, eu vou ver se essa pessoa já tá precisando entrar com a melatonina, será? Ou será que você entrando com o inositol já melhora? Então a gente tem que estar vendo isso. Será que a higiene do sono, o que você faz de higiene do sono? O que as pessoas estão fazendo? Ficam em telas, né, até 10, 11 horas da noite e depois vão dormir, não adianta, o corpo não vai desligar. Hoje, se eu trabalho até depois das 5 horas da tarde, o meu sono não vai ser o mesmo. Se eu estiver ligada no meu computador, eu não consigo dormir. Então eu já tenho que desacelerar hoje, com 63, né? Você já tem que saber Já, que você já vai ter uma baixa de progesterona, por mais que você esteja fazendo reposição, isso já vai trazer você para um sono diferente. vai. E aí, tudo que você puder fazer a favor do seu sono, como até o consumo de cafeína, de Consumo de cafeína, estimulantes, desligar as luzes de casa, usar abajur, tomar um banho fresquinho, abaixo da temperatura. Se você tiver um ar-condicionado, use. Coloca aí 22, 24 graus, você vai ver como é que você vai dormir, sabe? Porque o que hoje tudo que altera auxilia, o né? sono da mulher é isso. Excesso de cafeína o dia inteiro, você sabe disso, né? A cafeína, o álcool, o açúcar, as farinhas, né? As farinhas ultraprocessadas. Então, assim, quanto mais natural A possível, né? inatividade. Comer carne vermelha ou muita carne à noite, isso é interessante? Não. É claro que a gente faz o ajuste proteico nessa fase também, né? Que começa já a ficar. Porque o que envelhece a mulher, o que faz mais assim, o envelhecimento, além da parte hormonal, é a perda de massa muscular. É o primeiro que acontece. Aí diminui o metabolismo basal, e essa Aí o ganho de transformação peso. não reconhece. Eu olhei uma foto minha e falei assim, gente, que barriga é essa? Isso estava até no que a gente estava falando, né? Por que que tantas mulheres dizem que depois dos 45 o corpo parece outro? Tá Há aí. uma mudança na composição corporal. A mulher tem uma composição mais ginoide, mas com a Mais de queda. predominância estrogênica, Isso, inclusive, né? exatamente. Com a queda, né, da massa Da magra relação. pelo estrogênio também, porque já começa a diminuir um pouco. Diminui a progesterona, diminui o estrogênio, mas por isso que alguns médicos hoje estão entrando com os hormônios em quantidade baixinha, né? Eu já estou vendo aí, para exatamente não deixar os receptores já modificados. Hum. Né? Na minha época, 11 anos atrás, não tinha essa informação. Eu fui para uma médica que não era aqui, minha médica maravilhosa, doutora Denise, falou: não, vão para o Rio de Janeiro, que tem pessoas mais especializadas, Então, e. assim, o que muita Hum, mulher fala, pô, mas eu não mudei minha alimentação e né? tô ganhando peso. E é É verdade, verdade. né? Porque a taxa de metabolismo, como a massa magra cai, o metabolismo cai, e aí não tem Ela tá numa jeito. dieta, É. né? Numa alimentação Isso, isocalórica. Porém, o basal dela caiu se ela não aumentar o nível de atividade a de física. física Mas para aumentar o nível de atividade física, ela tem que estar recuperando bem, aí tem. ela tem que estar dormindo Dormir bem. bem, Ela não não está dorme dormindo bem. bem, aí provavelmente ela não tem gás para fazer Não, exercício, diminui também a atividade física. física. Diminui o metabolismo basal, diminui o gasto calórico e, de certa forma, os hormônios estão jogando contra ela nesse momento. Totalmente. E a mulher nessa faixa etária de 42, 43 hoje, estão com filhos pequenos. Então o sono Hum. já não é reparador, porque você acorda à noite. Então eu vejo isso também muito no consultório. Então, assim, essa massa magra é importante. Então, assim, como é que ajusta isso? Aí eu sento e falo assim: olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quem sabe você não colocar a criança para dormir mais cedo, você ir dormir no mesmo horário que ela, para poder recuperar, né?
cortar cafeína, tomar chás de camomila, né, desligar as luzes, um quarto já com uma Criar uma lavandazinha. outra É, rotina ali. exatamente para melhorar Porque isso tudo. a energia cai, o sono piora e o libido vai também foi-se, né? Libido é uma coisa que a maioria das mulheres reclamam muito lá no consultório. Mas a libido, gente, não é só a parte hormonal. A libido é o conjunto que essa mulher está vivendo, né? Quantos anos você é casado? Como que está a relação com seu marido? Esse marido é bom? Esse marido é Não é só carinhoso? hormônio, Não, não, né? não. Tem essa parte também. Quem é o teu companheiro hoje? Como que tá o relacionamento e tudo isso, né? Exatamente. Sei que você está curtindo a entrevista, mas deixa eu te contar uma novidade. O Papo de Fibra agora tem como parceiro o Grupo Safra, um dos maiores conglomerados financeiros do país, com mais de 180 anos de história. Aqui em Juiz de Fora, a unidade Ultra Private Safra Invest conta com a Navon Investimentos, especializada em atendimento 360 graus para investidores do Brasil e do exterior. Aponte a câmera no QR Code na tela e saiba mais. Obrigado pela atenção e vamos voltar para a entrevista. O que você acha que mudou mais na mulher dos 50 mais nos últimos anos, assim? Difícil essa pergunta, né? Porque essa mulher 50 Essa a mais de mulher hoje. de hoje é uma mulher que trabalha, é uma mulher que tem uma expectativa de vida maior. A gente vive mais. A gente quer estar bem, a gente quer malhar, a gente tem que estar bonita, tem que estar cabelo arrumado, quer sair, né? Hoje eu vejo várias mulheres na rua encontrando com os amigos. Antigamente não tinha isso, de jeito nenhum, né? Assim como as mulheres eram medicadas, né? As mulheres eram secas, né? Os homens já não nem chegavam perto. Então essa postura mudou muito. A mulher hoje, quando ela vai fazer uma reposição hormonal, o marido pergunta: mas o que você fez com a minha mulher? Que a minha mulher está diferente. A minha mulher está mais ousada, já está me procurando. Não é só pela reposição, é por tudo que está acontecendo naquele contexto. Ela começa a se enxergar mais. Hoje eu acho que a mulher de 50 mais, ela se vê como prioridade, né? É o que a gente estava falando hoje. Eu, pelo menos, né, eu vejo muitas também saindo dessa urgência de faz tudo, faz isso, porque ela tem que dar conta de casa, tem que dar conta de marido, ela tem que dar conta da mãe, que já está numa faixa etária mais elevada, dos filhos e do trabalho. Ela é multi. Entendeu? E tem que ser perfeita, né? Mas a gente não é Deus. Quem dera, né? O que no consultório, quais são as principais queixas assim que chegam? A maior queixa que eu tenho hoje é sono, tá? E a falta de energia, né? A gente tem uma queda de mitocôndria e, assim, como o estradiol e a progesterona tá nesse equilíbrio e você tem a queda dos dois, né? Lembra que eu te falei? 95%, acabou, não fabrica mais, ele tá zerada. Quanto o homem, não. O homem tem a sua libido e a sua testo aí até 90 anos. Eu tenho exames de homem de 90 e poucos anos com 600 de testosterona e testosterona livre alta. E aonde que a musculação entra nisso aí? Então, a atividade física ela é importante, lembra dos receptores de estrogênio, para não deixar, porque eu acho que o maior perigo hoje da mulher na menopausa é a sarcopenia. Né? Por isso que a gente briga tanto, né? Eu cheguei a fazer uma lesão nas costas agora de excesso. Que eu falo, não, esse corpo tem que ir, ele tem que responder, igual respondia quando eu tinha 40, né? E de vez em quando, esse rapaz aqui, ele perde a noção que eu tenho 63, ele acha que eu ainda tenho 43, e ó, carga, mas essa carga não foi dele não, foi minha mesmo, entendeu? Então, assim, eu penso que a manutenção da massa magra hoje, e o que eu vejo? Com o uso das tirzepatidas, dos análogos de GLP-1, as mulheres estão perdendo massa magra, assim... Porque o emagrecimento está muito rápido. Muito rápido, e isso é perigoso, principalmente em mulheres na perimenopausa, tanto inicial quanto tardia. Que é quando... um outro problema mais grave. Pois é. Né? Porque o problema todo é que quando a mulher não faz a reposição hormonal, né? A gente já viu estudos que você tem risco de 3 em 10 antes da menopausa. Na pós-menopausa, quando não faz a reposição, você passa de 7 em 10. Isso, então, risco cardiovascular. Risco cardiovascular. Que é então, a doença que mais mata no mundo hoje. A mulher hoje, na pós-menopausa, quando não faz reposição, é a doença cardíaca.
É. E a osteoporose, com quedas, né? Você pega e não passa ninguém no meu consultório sem ir num cardiologista, sem fazer um duplo de Tem que carótida, cuidar sem fazer muito, uma né? densitometria óssea, sem saber como é que está essa tireoide, porque com esse emagrecimento, como a gente falou, você diminui muito o T3. E o T3 ele é responsável por todo esse metabolismo. Metabolismo Então, assim, energético. Mário, você é Termorregulação. você é contra? Não, sou super a favor, mas com acompanhamento. Essa mulher na menopausa, ela tem uma dificuldade de emagrecimento, por tudo que a gente falou aqui, Uhum. Resistência entendeu? insulínica. Resistência insulínica, resistência anabólica. Ela já não ganha massa mais É. igual ganhava ontem. E a gente chama resistência anabólica do idoso. A gente estava uma vez num congresso, né, ele e o Lucas, e eles estavam falando de envelhecimento. Quando a gente começou a ouvir, eu falei, gente, eu sou bem mais velha que eles, Quero isso né? pra mim, não. Não quero isso para mim, não. Quer dizer, hoje eu estou há 20 anos, né, quase, né, 16 anos, além daquela palestra, e eu falo assim, eu estou dando o meu melhor hoje para ter uma qualidade de vida, para poder viajar, para poder, né, cuidar da minha neta, que tem 8 anos, quer que eu suba no muro, que eu vá num escorregador e que brinque com E ela acho nesses... que você também tem 20 anos. Acho. Não é fácil, não é fácil. E eu acho que é interessante esse ponto aqui. Você está falando da mulher que está chegando, ela está lá na perimenopausa nível já tardio, vamos dizer assim, porque ela já está tendo alteração do ciclo, ela já baixou a progesterona dela, ela está menos de predominância androgênica, ela já viu o corpo dela começando a mudar, está perdendo massa muscular, está aumentando a resistência insulínica, está perdendo massa óssea. Olha só que sacanagem isso aí, né? É. Quais são os exames que são fundamentais para o Nutri, para o próprio endócrino ou para o médico integral ter nessa época, principalmente sabendo que ela está entrando no maior risco cardiovascular? Então, quando a gente começa a pedir os exames, né, que a gente depende ainda, mas agora a gente conseguiu fazer pedidos de exame e serem aceitos, né. Eu faço uma varredura pelo menos 2 vezes ao ano. Eu já tenho a listinha, mamografia, vai na gineco, vai fazer mamografia, que o gineco já faz, né, transvaginal, para ver se esse endométrio não está Esses proliferando. tradicionais, Os tradicionais, né. E assim, porque ela vai ter que definir se ela vai ou não querer fazer reposição, né. Por exemplo, a homocisteína eu acho importante, né, se tiver que se risco escolher vitamina cardiovascular. D, vitamina B12, o hemograma completo, que por ali a gente vê alteração até de VCM, HCM, você vê ferro, B12, B9 e B6, né. 95% dos pacientes que eu pego no consultório estão com homocisteína alterada, que é a metilação da célula, que é importante para a formação do novo DNA. Então, se está faltando Ou seja, complexo está B, tendo um envelhecimento acelerado é, aí. e a gente tem que pensar em telômeros, né? Assim, não deixar no cadarcinho do tênis. Aquele pedacinho é o telômero, né? Hoje a gente tem que inibir esse telômero de ir embora, tá? Mas ao mesmo tempo, se você fizer ele crescer, não é bom também. Então, assim, tudo na vida é o equilíbrio. Em termos de exames, eu acho que os mais importantes, ApoA1, ApoB, né? Que é essa relação aí para saber se as suas LDLs são oxidáveis ou Oxidados ou não. não. Ter um cardiologista, ter um cardio, se é homem, ter um uro, mulher gineco, oftalmologista, dentista, porque se você se tiver Foco uma dentário. infecção, né? Então, assim, tem que olhar, é tudo, densitometria óssea para ver como é que tá essa massa óssea, não só feminina, mas como masculina também. Esse envelhecimento pede um autocuidado. E o que eu vejo hoje, assim, é que não tem essa preocupação. Os pacientes que vêm no meu consultório, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Nossa, check-up, sabe? Porque tá nas minhas mãos. E isso aí, eu não posso, é um ser humano. Seja pela alimentação, e eu vou ali fazer o que a gente prega, que é a prevenção. E existe muita desinformação sobre a menopausa e a nutrição hoje nas redes, por exemplo? Não, não. Hoje já tem algumas nutris aí que cuida só dessa área mesmo, né? A nutrição pode ajudar muito,
tá, né? As berries, as crucíferas, né? As berries, os frutos vermelhos são antioxidantes, porque você perde a parte de antioxidantes que o estrogênio tem, né? Então, você jogar as berries hoje, para mim, frutas de índice glicêmico baixo, se ela já tem uma resistência insulínica, eu vou jogar frutas com alto índice glicêmico? Não vou, né? A proteína fracionada ao longo das refeições, sempre, né? Você tem que aumentar o aporte calórico nessa também e dividir essa dieta de acordo com aquele indivíduo, com o dia dele, né? Hoje, para as mulheres, eu trabalho em 1,8 a 2,0, depende, porque você jogar muita proteína, diminui a motilidade intestinal, aí você joga progesterona, quando você faz a reposição, a própria progesterona diminui a motilidade também, então a gente tem que ver isso. O envelhecimento, a absorção de proteína não é a mesma. Então, assim, nossa, assim, horas para falar sobre isso tudo. Mas, assim, a nutrição ela é importante no sentido, por exemplo, ômega 3 eu uso, né? Hoje, para a parte cardiovascular, tem a bergamota, que é a bergavite, né? A coenzima Q10, que a gente usa. Então, tem muitas mulheres hoje já usando, né, as simvastatinas da vida. Tem muita mulher com hipercolesterolemia familiar, então tem que usar a medicação. Então, tem sempre um médico junto para poder, falar assim, seu colesterol não está legal, vamos para o médico, tem Trabalho alteração. multidisciplinar Não e tem. interdisciplinar. Eu não consigo trabalhar sozinha. Não tem como. Eu só consigo trabalhar com o médico do lado, né? Eu não posso passar medicação, mas eu posso indicar um médico que vai ver se aquilo ali é propício para ela, se vai se adaptar, porque às vezes nem se adapta, né? Eu não me adaptei, então eu tive que trocar a medicação. E isso é importante. Acho que é importante também a mulher, assim, ficar tranquila, porque a barriga vai crescer mesmo ela comendo igual, porque ela está tendo diminuição do metabolismo Uhum. e da massa magra, né? E vai desacelerar mesmo o metabolismo com a queda hormonal, então tem que procurar essa reposição, né? Uhum. Acaba que é perder músculo nessa fase quase inevitável se você não estiver tendo um acompanhamento, né, de perto, tanto do endócrino, quanto do nutri, quanto do educador físico, Um conjunto, né? né? Mas aí o que eu escuto muito, e você deve escutar muito, o corpo não responde mais. Eu faço, mas o corpo não responde mais. Não. Tem. Eu acho que tudo tem jeito na vida, sabe? Assim, eu não sei o que eu faço, não respondo. Quer dizer, eu estou fazendo a minha parte. É claro, meu corpo não responde como ele respondia antes. Mas eu acho que o principal é a aceitação, sabe? Envelhecer com dignidade, envelhecer bem, né? Fazendo minha atividade física, podendo ir para uma academia, poder sair com as amigas, ter os meus momentos que eu quero ficar estudando, porque é uma coisa que me traz muita satisfação, fazer aquilo que eu gosto, mas tudo hoje eu falo no meu tempo. Eu já não consigo mais acelerar. Desacelerar. Não. Então tem a parte psicossocial, Tem, psicoemocional também que tem tem. que cuidar. Fazer terapia, sabe? Para poder ter alguém para dividir ali o que está acontecendo, porque eu vejo que a maioria não se reconhece. Quem é aquela Mari Tá agora? buscando, né? Ela modifica o pensamento, ela começa a ter um olhar mais para ela. Ela vira o centro da vida dela. A hora que entrou nisso aí, eu acho que o equilíbrio vem, porque ela tem que ser a prioridade. E às vezes eu vejo pacientes lá que assim, não, porque eu tô com minha filha, porque eu tô com isso, Aí eu falo assim, quem que é a sua prioridade? Aí ela fala, eu. Quem que é a sua prioridade? Você sabe o que acontece quando a gente faz isso, né? Pergunta 3 vezes. Então, assim, até essa parte, né, de comportamento, né? Eu trabalho muito com PNL, a gente fez curso junto, eu acho que é importante. E ela ter essa dimensão, né? Que a vida dela vai modificar, que ela ainda tem 2/3 para frente, que ela tem que viver com qualidade de vida, viver Acho bem. que isso é fundamental. Senão, não consegue.
Agora, para Hum, reverter o quadro de cansaço constante, falta de libido, insônia, ansiedade, oscilação do humor, névoa mental, que é o brain uhum. fog, né, que você São estava mais de falando, 75. autoestima, queda de cabelo, ganho de peso e Hã, tal, hum. só com exercício, alimentação e reposição? Então, né, tem algumas mulheres hoje que não podem fazer reposição hormonal. Quem pode fazer reposição hormonal, procurar um bom médico, né, fazer lá o seu check-up, fazer todos os exames que são pertinentes, né, para você ter essa segurança que o hormônio, né, ele é proliferativo, então assim, se a pessoa tiver uma predisposição, pode ser que desenvolva, então, né. O que que hoje não poderia estar fazendo seria um câncer de mama, né, que eles falam, Ou eh histórico muito próximo também? histórico muito próximo. Eu tinha uma tia com câncer de mama, mas ela era obesa e fumante. Então, assim, não podia levar muito em consideração, É, né. Minha médica foi: "Não, vamos fazer uma ressonância, vão", que tinha de exame na época, e eu faço exames hoje de 6 em 6 meses. Então, assim, hoje eu hoje mas penso eles hoje falam de histórico próximo, assim, irmão, mã mãe e isso, avó, isso. né, ó, E tem hoje testes genéticos, inclusive, para saber se você tem, né, estou fazendo uma pós-graduação agora, que fala muito sobre teste genético. Então, assim, você suplementa uma pessoa e vê que a homosteína dela não está baixando. Ah, ela existe tem uma uma alteração, né, alteração genética. Mas essa alteração genética poderia não ter, né, se manifestado, estado, mas mas qual o que é a fenótipo vida dela é, é a o vida que a pessoa estilo de hoje vida, leva, o estilo dela, vai determina. poder abrir todas as portinhas É dos vinte por genes. cento de gene, É, 80% 80% da epigenética, genética que é a gente estilo de fala, né. vida. Tá, Hum. ela não pode, vamos supor, ela não pode Uhum. suplementar. Tem jeito ainda de ajudar essa mulher? Tem, tem. Com alimentação, com alguns fitoterápicos, né, específicos para isso, para melhorar o calor, a atividade física. Essa sintomatologia, que são 75 ou mais, né, é muita coisa. Leva até 17 anos para o corpo se adaptar. Você já pensou uma mulher com 17 anos ainda, sentindo aqueles calorões que vem de ter que usar lencinho, sabe, que não é legal, né, para ela, para a parte cardiovascular, né, para a parte vascular mesmo, não é interessante. Então tem muita coisa, isso aí a gente pode combinar de vir falar, né, a reposição e quem não repõe, como que a gente aborda, o que que faz, o que que é melhor para ela, porque é assunto, assim, é tudo por exemplo, a pessoa que tem câncer de mama, ela é induzida à menopausa. Pensa bem uma mulher com câncer de mama, 40 anos, entrar na menopausa, Nossa, né, ganhar peso, olhar no espelho e falar: "Gente, quem é essa mulher hoje?", né. Já nossa, teve um é câncer, muita e porrada. aí, né, ganho de peso, queda de cabelo, é muito difícil. Tem como tem, mas assim, eu penso que hoje para você ter uma vida, saudável, você tem que ser muito certinho, sabe, muito certinho. E eu às vezes falava assim: "Ai, não vou usar a progesterona, né, meu útero estava bem direitinho". "Ah, então vamos". Naquela época não tinha a informação que tinha hoje, né. O que que eu fiz? Proliferei, fiz um pólipo de 4, tive que fazer, continuo com a reposição, mas hoje eu sei que eu não posso ficar sem a minha progesterona, né, mas se não tivesse acontecido, não, hoje eu falo: "Olha, não deixa". E até mulheres sem útero eu falo: "Tem que usar". Eu acho interessante, porque tem médicas que eu sigo que falam: "Não, é importante É, porque ela tem tramar". outras Tem funções, né. outras, né, o sono, né, a cognição, a parte ansiolítica, né, a parte óssea também, tudo isso, a progesterona tem toda a sua, né, a sua importância aí também, né. É, Hum, o que eu fico pensando, a gente fica trocando ideia, muitas vezes, pessoas que têm condições não conseguem acessar esse tipo de informação, e aí não usam a informação a seu favor por conta uhum, disso, mas também tem uma grande massa que não tem condição e nem a informação. Então, é, assim, tem muita gente para ser beneficiada, por exemplo, por esse podcast aqui, uhum, que vai ouvir, vai começar a questionar o médico, vai procurar saber mais.
E eu já prometo a você, já combinei aqui com a Mari, como o assunto é muito profundo, a gente vai fazer diversas perguntas e vocês também, a gente vai abrir depois, né, Léo, uma caixa de pergunta no nosso Instagram do Papo de Fibra. Você pode ir lá, vou mandar a tua pergunta e a gente vai gravar com a Mari a resposta a cada uma delas, porque o nosso intuito aqui é justamente a ciência que inspira e as histórias que transformam, né? É, Eu queria falar só uma pode coisinha. falar. Por que que as pessoas hoje têm tanto medo de fazer reposição hormonal ainda, né? Uhum. Por causa de um estudo de 2004 que chama WHI. É o da água prenha? É. Então, assim, foi um estudo, gente, que não foi muito bem desenhado na época. Pegaram mulheres de até 60, 70 anos, quer dizer, já saindo da tal da janela, né? Que fala 10 anos ou até 60 anos, com um hormônio que não era o bioidêntico. Ah, mas qual que é a diferença? O bioidêntico são O isomolecular, né? moléculas igualzinho à nossa, feitas de inhame, sabe, de coisas vegetais que vão para o laboratório, né? Então, assim, o outro não. Então, assim, algumas mulheres tiveram, né? E isso aí foi assim, eu acho que assim, um atraso na vida. Teve que ter feito, Sim. claro, mas muitas pessoas hoje só veem esse estudo, ah, não, dá câncer, né? Ah, não. E assim, perde essa oportunidade de ter uma, né? Eu vi outro dia um médico falando, ah, mas as mulheres que hoje usam hormônio parecem mulheres de 45, 50, realmente. Que é o que a gente tem uma expectativa de vida grande. Vai É, deixar? Não, se bota pode. às vezes 10, 15 anos É. metabolicamente, né? Eu tenho um acompanhamento de uma cliente também, você conhece ela, que eu estou mais de 20 anos com ela, e ela fez a reposição mesmo antes de parar, ela já começou a repor. É muita diferença dela, por exemplo, para outras pessoas da mesma idade, para próprias amigas delas que não repôs. Eu não estou falando só do ponto de vista de cabelo, Beleza, pele, estética, não. não, Estou não. É o falando de bem-estar, força, a de saúde. funcionalidade, né, de dor, Uhum. né, de limitações, é muito As diferente. dores articulares, né? O tal do ombro engessado. Tá, eu tô com dor no ombro. Vamos E congelar. acordar e as articulações. Gente, não tem coisa pior do que isso. Nós vamos fazer de um jeito que você possa não sentir dor. Sim. Mas tem muita coisa que não dá para fazer, sabe? Porque o corpo está envelhecendo, ele precisa de ser ajudado nessa. Então, assim, a disciplina hoje, que eu acho que é o mais importante para uma mulher pós-menopausa, né? Tem muita mulher que olha no espelho e diz assim: ah, eu perdi minha própria identidade. Isso é muito comum também no consultório. A gente não se vê. Que mulher é aquela? Tô estranha. Eu não sou, parece que não sou eu, sabe? Assim, porque ela não se enxerga, primeiro, porque tem todas essas alterações, né? Que vem essa sintomatologia toda, né? O que está acontecendo? Né? Que eu acho que quando cai em si, que está envelhecendo, porque a vida passa num piscar de olhos, né? Quando você olha, você fala assim, gente, já se foram 20 anos, 30 anos. E tem mais para frente. Então, assim, você ter essa autonomia de ninguém ter que te levar para lugar nenhum, você poder ir para algum lugar, pegar teu carro, ir fazer a tua ginástica, pegar tua neta, passar o dia, ficar com você um final de semana. Eu acho que isso não tem preço. Viajar. Não tem preço. Eu vou falar aqui alguns suplementos que o pessoal fala que já consome, e aí você me fala se ajuda ou não. Uhum. Show? Creatina, Maravilhosa. proteína, Proteína, colágeno. proteína, tanto a proteína normal quanto a proteína de colágeno. É importante, O colágeno não tem os aminoácidos essenciais, mas se você usar os dois, você vai conseguir complementar. Ajuda. Magnésio, Maravilhoso. Relaxante muscular, te ajuda no sono. ômega 3, Ômega 3 também, para a parte cardiovascular, é maravilhoso. vitamina D. Vitamina D, eu acho que é o precursor de tudo, né? As pessoas hoje não pegam mais sol. Ah, não, mas vai dar câncer. Gente, muito assim, se você pensar 20 minutos no sol, sem filtro solar, não vai dar câncer em ninguém, né? E se você usar horários, né, Excelente. os melhores horários. Não, com certeza, de 4 Probióticos.
Probióticos, eu já não uso probiótico mais igual usava antigamente, no início, sabe? Hoje só com necessidade, depois que tomou um antibiótico ou numa disbiose, porque a disbiose hoje é um problema para quem está fazendo reposição hormonal. Se esse intestino ele não tiver funcionando adequadamente, com uso de fibras, né, para poder fazer essa detoxificação, aí o bicho pega, entendeu? Melatonina. Melatonina, você diminui a serotonina, diminui a melatonina, aí o sono não funciona. Eu uso melatonina no meu consultório, tá? Que- Mas só para aquelas que têm alteração de sono. Quando não tem, não. Creatina só para mulher que treina pesado ou Creatina para qualquer mulher. Eu gosto. Usava 3 gramas, agora alguns estudos estão falando, né, de para mulher menopausada usar mais por causa da absorção, que não é o mesmo, né? O horário que eu gosto sempre é no pós-treino, eu acho que potencializa mais. Agora, uma coisa que eu vi que deu um resultado muito bom para mim foi os aminoácidos. Colocar os aminoácidos, o pool de Nossa. aminoácidos no pós-treino. Não uso nem whey nem nada, porque eu tenho intolerância à lactose, então eu uso aminoácidos. E assim, tô vendo assim, uma diferença maravilhosa. Existe o oposto, mulheres que pecam pelo excesso de suplemento, Não é assim. tem? Toma tudo, mas já chega lá com aquela quantidade. Eu vi uma paciente minha com a B12 de 1.500. Aí eu falei, ué, você está suplementando? Não, só estou fazendo aquilo que você está falando. Aí eu falei, o que você está usando? Estou usando isso. Ela usava um remedinho, acho que é para fígado, que vinha com B12, né? E tomava, às vezes, umas injeções aí para dores articulares que vinham também. Quando você vai ver, entendeu? Não é. Né? Os polivitamínicos eu não sou a favor, porque é um pouquinho de cada coisa, tem interação entre os micronutrientes, que não é interessante também. Então, assim, cada um tem uma dosagem daquilo. O que que você está precisando? Nos exames a gente vê. Ah, você está com anemia? Como é que está a saturação de transferrina? Tá boa, não tá? Tá, então vamos suplementar ferro. Ah, que hora que você vai botar ferro? Eu gosto do ferro, mas na parte da manhã em jejum. Né? Normalmente já vem com vitamina C Vitamina C. para fixação. Né? Que eu acho que para mulher ferro, vitamina D, a B12 para cognição, né? O complexo B para atividade física, eu uso B1, B2, B3, B9, né? Selênio, que é um antioxidante. São muitas coisas, mas tem que ficar suplementando isso. Gente, o corpo, o cabelo fica branco, a gente tem que pintar, a gente tem que fazer, o povo tem que fazer botox, tem que fazer isso. Não vai querer colocar um suplemento que vai te trazer uma qualidade Na melhor. alimentação, às vezes você vai buscar, não Consegue. reagiu A aí, gente, na né? hora que quantifica, né, que monta a dieta, a gente vê a quantidade de elementos. Mas se tiver dentro daquele padrão ali. Isso. Se a pessoa comer bem, ela vai conseguir. Mas pela parte absortiva, o intestino envelhece. As velocidades não são a mesma. Não tem jeito. Então, a suplementação é super bem Bem visto. indicada, entendeu? Dieta restritiva pode piorar o metabolismo da mulher madura? Depende da dieta restritiva, né? Que tipo de restrição que você está fazendo? Eu faço restrição calórica, Uhum. né? Que as pessoas falam muito, e o jejum? Jejum nada mais é do que uma restrição calórica, né? E você fica num período maior em jejum. Eu gosto do jejum de 12 horas, que você vai conseguir fazer a restrição também, né? Mas a restrição calórica, ela tem que respeitar pelo menos o basal daquela paciente. Então a gente calcula isso. Eu faço a topometria e faço quando tem condição, eu peço a DEXA, né, que é a densitometria óssea global, mas eu faço também a bioimpedância. E a gente joga os dois, faz os cálculos pela massa magra e vê o que você consegue aí tá melhorando para o paciente. Se você tiver pouco tempo e você tem que escolher entre priorizar musculação ou cardio para mulher madura, qual que você prioriza? Os dois. Tem pouco tempo. Não abro mão, os dois. No pouco tempo, você sabe, né, que tanto a Eu parte fiz provocativamente, que eu né? assim. Não, sou apaixonada, eu sou uma mulher aeróbica, não tem jeito, mas eu amo a musculação, né? Já faz, ele sabe disso. Bom, toda mulher deveria pensar em reposição hormonal ou não? Sim, a minha opinião, tá? Eu faço reposição hormonal tem
11, 50, tem 11 anos. Olha a pergunta que eu vou te fazer. Ah, É uma pergunta capciosa. capciosa, você vem. Olha o copo. Existe hoje um modismo hormonal? Você quer que eu te responda mesmo isso? Claro. Existe sim, Rogerinho, existe. As pessoas têm que tomar cuidado. Nem sempre todo mundo precisa de hormônio. Em algumas épocas, eu peguei um exemplo agora de uma pessoa que, né, colocaram para ela a gestrinona, que é um androgênico, né? Ou seja, inibiram tudo dela, É né? muito comum essa prática do médico Muito, passar é. gestrinona. A gestrinona, isso eu já vejo com paciente minha de 10 anos atrás, sabe? Que usou a gestrinona e tal. Enfim, o que acontece, né? Se você não respeita todo o desenvolvimento daquela pessoa, o que vai acontecer ou não. Você coloca, por exemplo, uma gestrinona, cessou o ciclo menstrual dela. Ah, eu tô me sentindo bem, eu fiquei bem, eu comecei a malhar, aí eu emagreci tantos quilos, tá? O que te emagreceu? Foi a gestrinona ou foi você começar a mudar seu estilo de vida, né? Aí vai para o médico, o médico fala, não quero que você use gestrinona. Aí vai para o cardiologista, por quê? Aumenta colesterol, né? Tem E ela alguns... já tá sem a proteção do estradiol. Então assim, não acho, assim, não gosto desse negócio de chip da beleza. Às vezes a pessoa, você vê, qual que é o primeiro hormônio que cai? Estradiol. Na Progesterona. progesterona, né? Não prestou atenção na aula. Não, corrigir rápido, agora eu tô cansado. Então, a progesterona. Aí você vai e coloca lá uma testosterona, o que vai acontecer? Ela vai ter o quê? Predominância Estrogênio. estrogênica, porque a testosterona, né, na cascata vai Por fazer isso o que quê? muitos começam a ter crescimento de pelo, Isso, engrossa a voz, né? engrossamento da voz, às vezes até mau cheiro nas axilas. Isso, E por muda aí tudo, vai. né? Cabelo caindo, Isso. engrossando, maxilar alterando e por aí vai. Bom, vou para as perguntas finais, hein? Agora me aperta. Vamos lá. 3 exames que toda mulher madura deveria acompanhar, não só fazer. Qual que é a faixa etária? Madura? 50 a mais. 50 a mais. Eu acho que os exames de ultrassom transvaginal, mamografia e densitometria óssea. Mulher. Show. 3 suplementos mais úteis para essa faixa etária. Nossa, aí que você me apertou, né? Eu gosto da creatina. Se eu for usar a suplementação de proteína, que eu acho importantíssimo, né? Creatina, proteína, aí gosta vitamina D e magnésio, os 4 aí. Roubou um, aumentou um. Inflação. Estamos no Brasil, tá tudo certo. 3 hábitos que mudam tudo nessa faixa etária. 3 hábitos que mudam tudo. Dormir bem, fazer atividade física e se alimentar bem. Isso aí, Boa. né? O maior erro nutricional Vou depois botar de mais um, 50. você tem que aumentar isso aí. A inflação. Não, diminuir o estresse. Eu acho que o que mais Acho que é gerenciamento, né, do estresse. modulação de estresse, né? Você modular o estresse, O maior erro nutricional depois dos 50. não ter a proteína quantificada. Verdade. Entendeu? O que envelhece melhor uma mulher hoje? A informação. Olha, corte. Facas guindas. Gostei dessa. Vamos lá. Isso não estava no script, tá, gente? O que Não tava. toda mulher de 50 a mais deveria começar amanhã? Se não faz atividade física, fazer atividade física. Boa. E se alimentar melhor, claro, né? A Nutri tá aqui. Vamos lá. Agora eu vou pro Pinga Fogo. Perguntas rápidas. Aí você vai respondendo rápido, tá? Pode ir? Pode. Quer beber uma água antes? Quero. Então bebe aí. E vem. Não tá no script, hein, gente? Vai vendo aí. Fala, Rogério. Vamos lá. Café piora a menopausa? Sim. Aumenta a adrenalina. Açúcar acelera o envelhecimento? Sim. Diminui colágeno.
Álcool piora ondas de calor? Uf! Experimente. Barriga hormonal existe? Sim, Dormir mal engorda? muito. Treino em jejum funciona? Se for de baixa intensidade, aeróbio de baixa intensidade, sim. Creatina ajuda o cérebro? Há controvérsias, né? Assim, mas ajuda sim. Colágeno substitui a proteína? Não. Não. Existe suplemento inútil? Inúmeros. Bom, galera, é isso. A gente chega ao fim de mais um Papo de Fibra. Eu queria agradecer a Mari. É muito conhecimento e a gente não dá para trazer tudo de uma vez. Mas como prometido, a gente vai abrir depois a caixa de perguntas também lá. E vamos responder elas com a Mari. Vamos gravar cada pergunta dessa para trazer a informação no nível que vocês precisam, tá ok? Muito obrigado. A gente vai encerrar mais um podcast. Pero antes, a gente tem os nossos parceiros. Mari, ninguém vem aqui e vai embora sem a nossa caneca. Eu sei que você gosta de uma caneca. Adoro uma canequinha. E aí, agradecimento ao Oscar da Camorra, que é o Que lindo. patrocinador. Obrigado, Oscar, aí pelo carinho, papo de frio. E ele também mandou um presente para os nossos convidados. Ai, que delícia. Obrigado, Oscar, aí pela lembrança. Camorra, é onde eu compro meus tênis. E você gosta de japa? Eu gosto, claro. Então a Sushi mandou aí, ó. Você já vai fazer uma jantinha proteica Delícia. agora no esquema. E não vou ter que dividir com ninguém. Não, mas se você precisar dividir, você tem um vale de R$150 ainda para fazer uma compra. Que delícia. Obrigada aí, X2. Então, gente, sem os nossos patrocinadores e apoiadores, a gente não faria nada. Então, nossa gratidão a eles, né? Sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Então, esse foi mais um Papo de Fibra. A gente agradece muito por estar aqui contribuindo com vocês. E fique ligado no Spotify, no YouTube e também no nosso Insta. E aproveita para botar lá nas caixinhas que a gente vai abrir a sua pergunta, a sua dúvida. Até o próximo Papo de Fibra. A gente se vê lá.